Graças e paz, meus queridos irmãos. Estamos dando início a mais um culto, a mais um momento em que Deus está nos concedendo e nos dando a oportunidade de estar mais uma vez ministrando a doce palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus. Quero, antes de mais nada, agradecer sempre, irmão, sempre. Grato a Deus pela vida dos meus pastores, dos meus irmãos, que sempre estão atentos àquilo que Deus tem para nos falar. Então, que Deus tem sempre usado aqui, nós sabemos isso, irmãos. Deus tem usado pessoas aqui poderosamente. Deus tem usado os seus servos nessa tribuna poderosamente. Eu sei, meus irmãos, que Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Amém? Meus irmãos, eu quero hoje trazer uma palavra que Deus brotou em meu coração. Eu quero compartilhar com a minha amada igreja. Essa palavra falou muito forte ao meu interior. É a busca de Deus por um alguém. Deus está à procura de um homem. Não é de uma nação. Deus está à procura de um homem. E que nós sejamos esse homem que Ele esteja procurando. Amém, meu querido irmão? Eu os convido para abrir as suas Bíblias ou aplicativos, quem tiver, enfim, no livro do profeta Ezequiel, capítulo 22, o versículo é o 30. Ezequiel 22, versículo 30. Diz assim as Sagradas Escrituras: E busquei dentre eles um homem. Ele não está dizendo mais do que um. Busquei dentre eles um homem que estivesse tampando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Atente ao final desse versículo, que diz: mas a ninguém achei. Deus está à procura de um homem e não o encontrou. Nesse momento, guarda essa palavra no seu coração. Vamos orar. Vamos entrar na presença do nosso Deus com oração. Deus eterno, Deus amado, fala conosco, Senhor. Fala aquilo que lhe apraz, Senhor. Fala aquilo que o Senhor quiser. Eis aqui o teu servo, me coloco à sua disposição, Senhor. Faz aquilo que o Senhor achar melhor. E eu tenho certeza, Senhor, todas as pessoas estão acessando, Senhor, nesse momento. A nossa página também está disponível, porque Ele está dando prioridade às coisas que vêm do céu. Pai, em nome de Jesus, sabemos que a Tua palavra jamais voltará vazia. Então, em nome de Jesus, que o Senhor fale, Senhor, assim como o Senhor falou comigo essa palavra, e que eu seja, como sempre, Senhor, apenas um porta-voz daquilo que o Senhor tem para falar com cada um de nós. Essa é a oração que eu te faço e desde já te agradeço. Amém. Meus amados e queridos irmãos, o capítulo 22 do livro do profeta Ezequiel retrata uma busca de Deus nos arraiais de Jerusalém, mais propriamente em Judá. Deus está passeando ali, está caminhando ali, e dentro do capítulo 22 a gente entende que Ele está à procura de um homem que pudesse tampar essa brecha, para que ele não viesse destruir aquele lugar. E o mais triste de tudo, meus queridos irmãos, que ele não consegue encontrar. Ele anda no meio do povo, ele anda no meio dos homens, mas o capítulo 22 relata que existia profanação, que existia idolatria, que existia prostituição. A Bíblia diz aqui nesse capítulo que os sogros tinham relações com suas noras. Filhos não respeitavam mais seus pais, nem seus pais a seus filhos. Então Deus faz uma nova investida e vai até a liderança do povo, dentro do capítulo 22, e ele vai dentro do reinado, dentro do reino, e o rei está corrompido, não pode contar com o rei. A Bíblia diz que ele vai
no lugar onde habitavam os profetas. O profeta tem a função de transmitir o que vem de Deus para os homens na terra, sem colocar um pingo no i, que não seja da vontade de Deus. Mas está escrito no capítulo 22, que eles falavam coisas que Deus não lhe falara, ou seja, eles usavam o nome de Deus, falavam que era Deus, mas Deus nunca tinha dito aquilo para eles. Então Deus sai dali e vai para o templo buscar os sacerdotes, mas diz as Escrituras que os sacerdotes também tinham se corrompido. Eles entregavam a Deus qualquer coisa, porque nós sabemos que o sacerdote é o inverso do que é o profeta. O sacerdote leva o que é da terra para o céu, o profeta é do céu para a terra. Mas a Bíblia diz aqui que eles entregavam ovelhas mancas e manchadas, e então os altares de Deus estavam derribados. É por isso que o capítulo 22 e o versículo 30 termina dizendo que ele não encontrou um homem sequer. Então Deus brotou na minha acessibilidade do meu coração. E qual seria então o perfil desse homem que Deus está procurando na terra? Porque quando o gigante entra nos arraiais, ou próximo dos arraiais de Israel, está escrito na palavra do Senhor. A Bíblia diz que ele diz: se houver um homem para que me enfrente, e se esse um homem me vencer, eu e todos os filisteus seremos escravos de Israel. Então, preste atenção, meu amado irmão. Deus não precisa de muito para mostrar o seu poder. Ele precisa apenas de alguém que se lance nas mãos do Senhor. E Deus está nessa hora procurando na minha e na sua casa aquele que realmente pode entregar a vida a Deus. A Bíblia diz que Isaías era um desses homens. Eu fiz um apanhado, meus amados irmãos, e busquei em Deus características desse homem, e Deus me deu algumas, sem sombra de dúvida, algumas revelações. A primeira, um homem arrependido. A segunda, um homem obediente. A terceira, um homem quebrantado. A quarta, um homem paciente. A quinta, um homem intercessor, um homem que chora, um homem que tem lágrimas em seus olhos ao pedir a Deus. A última, um homem de plena intimidade com Deus. A história relata, irmãos, que os grandes avivamentos nunca começou por uma multidão. A história diz, nos séculos passados, eu fiz umas anotações, meus queridos irmãos. A história fala de Charles Spurgeon, na década de 60, se não me falha a memória. Essa história veio por uma biografia. Ela relata o seguinte, que em um dos seus sermões, ele pregava na sua igreja e dizia que o mundo precisava ver o que Deus poderia fazer através da vida de um homem sequer. E ao final daquela reunião, um jovem sem nenhuma aparência, um jovem de aparência camponesa, chega até ele e diz: pastor, eu quero ser esse homem que o senhor relatou. Aquele homem, antes de morrer, ganhou 1 milhão de almas para Jesus. O seu nome, Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos. A Bíblia vai dizer também que na Inglaterra surge um homem chamado John Wesley. Me desculpa, irmãos, não foi a Bíblia, é a história. John Wesley era um homem de simplicidade. E quando esse homem ia para a praça pública pregar o evangelho, a história conta que os prostíbulos se fechavam, os bares se fechavam. Um homem foi capaz de ser usado na mão de Deus e tudo isso acontecer. Mas Jonathan Edward, esse homem começou a evangelizar na Inglaterra,
E a história conta que quando esse homem fazia seus sermões dentro do templo, as pessoas que ainda não tinham se encontrado com Jesus sentiam que o chão tremia naquele lugar, que as colunas daquele lugar estavam tremendo, e achavam que abriria um grande abismo e seriam engolidos, e aqueles homens se entregavam a Jesus. Ele é o autor de um dos maiores, um dos best-sellers, um dos maiores venda de livro, Pecadores nas mãos de um Deus irado. A história também conta, aleluia, a história de um dos maiores, eu ouso dizer, o maior evangelista que já pisou nessa terra. Diz a história que em 1950 o evangelista Mordecai Ham, analisando um dos seus velhos papiros, seus diários, dizia-se o seguinte: entrada de 1934, apenas um jovem se converteu em nossa procura de almas, em Charlotte, no norte da Carolina, Estados Unidos. O nome desse jovem, Billy Graham. Esse homem ganhou mais de 2 milhões de almas para Jesus, pregou em mais de 180 países, entrou em lugares onde ninguém conseguiu entrar. A história conta que ele, Billy Graham, junta-se a Martin Luther King Jr. e eles fazem uma grande cruzada em Nova York, arrebatando 2.300 almas num dia, dentro de um lugar, Madison Square, aonde Elvis Presley, outros grandes cantores se apresentavam. Eles alugaram aquele lugar. Deus está à procura de homens que se lancem. Deus não está à procura de quantidade. A soberania de Deus é aquilo que eu e você precisamos. Então Deus fez me levar, homem arrependido, porque, meu amado irmão, Deus não precisa de um anjo para pregar, porque senão quem estaria aqui seria Miguel, Gabriel, não seria o Marcelo, não seria outros irmãos que aqui estão. Deus conta com homens arrependidos e não deixaram de pecar. Mas a Bíblia diz que em 1 João capítulo 2, versículo 1: filhinhos, se vós pecais, sabeis que vós tendes um advogado. Apocalipse 12:9 diz que dia e noite nós somos acusados, ou seja, nós temos 2 advogados, um de ataque e outro de defesa. Eu imagino Jesus em Colossenses 2,14, porque está escrito, a palavra do Senhor diz: e havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de nenhuma maneira poderia ser contrária, em meio de nós, cravou-a na cruz do Calvário, e despojando os principados e potestades, expôs publicamente, e sobre eles triunfou. O que está dizendo aqui, meu querido irmão, é que no passado, o homem que devia um estabelecimento, o nome dele ficava posto numa placa, e toda vez que qualquer pessoa passasse ali, via o nome dele ali exposto numa placa, naquele tempo antigo. Ou seja, se o meu nome estivesse ali, seria para minha vergonha e eu não poderia mais comprar. Mas Colossenses fala exatamente isso, que Jesus rasgou essa cédula, ele rasgou isso e disse assim: olha, eu paguei por eles, o meu sangue o perdoa, o meu sangue, o meu sacrifício. E por isso que está escrito, meu irmão, que ele colocou exatamente na cruz do Calvário, para que as potestades, ou seja, para que o inimigo de nossas almas soubesse que nós não somos mais homens e mulheres sem donos. Você tem um dono, e esse dono chama-se Jesus Cristo, aquele que verteu na cruz do Calvário o seu sangue tão precioso. Hebreus, o escritor de Hebreus fala isso: por um homem veio o pecado, e pelo outro homem o pecado saiu das nossas vidas. E esse homem, aleluia, chama-se Jesus Cristo. Meus irmãos, Isaías capítulo 6,
relata algo tão profundo que Deus falou ao meu coração, de um homem arrependido. Diz a palavra de Deus que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Ele está dizendo que viu o Senhor. E o Senhor estava sentado num alto sublime trono, e as orlas das suas vestimentas enchiam o templo. Os serafins que estavam ali rodeavam acima do trono, dizendo: aleluia, Kodesh, 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 Yahvé Sabaoth, que quer dizer santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E ele continua dizendo: então, aleluia, os umbrais e as portas daquele lugar se moveram com a voz que clamava, e aquela casa se encheu de glória. E ele continua dizendo no versículo 5, o homem arrependido, ele diz: então eu disse, ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou homem de lábios impuros e habito num lugar de um povo de impuros lábios. Mas a palavra de Deus segue dizendo que um dos serafins, a palavra serafins quer dizer aquele que arde como fogo. A Bíblia diz que esse serafim, ele vai abaixo do trono de Deus, aleluia, e pega uma brasa e toca com a tenaz na boca de Isaías, e ele diz: os seus pecados, aleluia, a sua iniquidade foi tirada. E o versículo diz, versículo 8, Deus lança um desafio. É esse desafio que Deus está fazendo para mim e para você nessa noite. Ele diz: então disse, quem poderá ir por mim? A quem eu enviarei? Escute isso, meu amado irmão. Deus está falando: quem é que pode ir por ele? Quem é que pode emprestar, ou na verdade não emprestar, doar a sua boca para ele? Ele está entrando na sua casa nessa hora e lhe fazendo essa pergunta: eu posso então contar com você? Eu posso então, aleluia, esperar de você? Isaías, aleluia, o homem arrependido, ele não é um homem pecador, não deixa de ser pecador, mas ele não ama o pecado. Essa é a diferença dos que são escravizados pelo pecado. Ele não ama o pecado. E Isaías diz então, aleluia, envia-me a mim. Deus pode estar contando com você nessa hora, meu irmão. Você pode estar dizendo nessa hora de verdade: envia-me a mim. Ele não está procurando uma multidão, ele está procurando um. Isaías entendeu. A Bíblia diz no Salmo 32, versículo 5: louvado seja o teu nome, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não encobri, e dizia em meu coração: confessar-te-ei o meu pecado, e tu perdoarás as minhas transgressões. Salmo 66, versículo 19 e 18. Se eu tivesse guardado o pecado no meu coração, Deus não teria, aleluia, me ouvido, mas graças a Deus, Ele ouviu a voz da minha oração. Então Deus está procurando um homem arrependido na terra, como foi Isaías, como o salmista relata aqui. Não podemos guardar os pecados, irmãos, nas gavetas das nossas almas. Precisamos colocar ele para fora, porque Deus precisa trabalhar na nossa vida, mas precisa de uma limpeza. E Deus está nos chamando para isso. Deus não está chamando, irmãos, os melhores. Não é isso. Deus está chamando os disponíveis na casa dele. Um outro homem, Deus me levou ao entendimento. Um homem obediente. A Bíblia diz que, louvado seja o teu nome, Jesus, Abraão foi esse homem. A Bíblia está relatando no livro de Gênesis, capítulo 12. Ora,
o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua parentela, da casa do teu pai e da terra que te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti, aleluia, serão benditas todas as famílias da terra. Você é um bendito, irmãos. Eu sou um bendito, porque esse homem obedeceu. Deus não pode trabalhar com pessoas que não obedecem a Ele. Eu e você fomos chamados para obedecer a voz de Deus. E o versículo segue dizendo: então partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara. Deus não está preocupado, meu irmão, com aquilo que você é. Deus quer obediência das nossas partes. Então a Bíblia diz que esse homem quebrado, esse homem quebrantado, esse homem humilhado, esse homem que estava disponível a Deus, ouve a voz de Deus no capítulo 12 de Gênesis e faz aquilo que Deus tivesse lhe ordenado. Estamos prontos, irmãos, para fazer aquilo que Deus realmente está falando? Ou as nossas vontades ainda estão imperando sobre nós? Porque Deus está à procura de não é vários, é um. Deus está te chamando, meu irmão, assim como Ele está me chamando também. Deus quer homens obedientes, Deus quer homens, aleluia, arrependidos. O Espírito Santo, Deus também está procurando, meu irmão, na terra, homens quebrantados como Davi. Oh Jesus, que não falte em nós esse quebrantamento. A Bíblia diz que Davi, ele era um homem quebrantado. A Bíblia vai dizer o seguinte, no Salmo 51, versículo 17: sacrifício agradável ao Senhor é um coração quebrantado, e um coração quebrantado ou contrito, Deus jamais desprezará. Deus conhece os corações quebrantados. Deus está à procura de homens que tenham corações quebrantados. Estamos vivendo momentos difíceis, e esse momento difícil é que se levanta os grandes homens. Na bonança, na facilidade, é muito fácil todos nós colocarmos, mas nós lemos no capítulo inicial de Ezequiel, onde Deus estava procurando alguém que tapasse a brecha. Deus está nos convocando para tapar as brechas que existem na terra, e Ele quer contar com você e comigo. Então, a Bíblia diz que Davi era um desses homens. Escute com atenção, meu querido irmão. Deus dá graça ao humilde, mas Ele resiste ao soberbo. Escute isso com atenção. Deus dá favores ao humilde, ao quebrantado, mas o soberbo, ele resiste. E esse resistir, meu querido amado irmão, eu vejo Deus colocando o pé numa porta. Resistir, não permite entrar. Enquanto Deus está cuidando do mundo, aquele que não é humilde não consegue entrar aonde Deus está. É por isso que a Bíblia diz, para entrar com ousadia, para entrar na presença do Senhor, quebrante os nossos corações. Deus está à procura desse homem na terra, que esteja disposto a ser quebrantado. É eu e você. Deus está falando comigo e com você, que possamos sair de toda essa situação, meu irmão, que estamos vivenciando, mais quebrantados, mais obedientes. Aleluia. Um outro homem que me chama a atenção, um homem com paciência. Esperei com paciência no Senhor. Às vezes a gente fala isso, irmãos, mas agora nós estamos sendo testados verdadeiramente, a nossa paciência, porque eu sei que eu estou pregando para pessoas que ainda não receberam o seu pagamento. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão com dificuldade de comprar alguma coisa. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão vivendo momentos de muita dificuldade. Mas eu quero dizer para você nessa noite,
seja paciente, porque o teu Deus está agindo em teu favor. No silêncio também tem a ação de Deus. O homem paciente, eu nunca vi, não vi, na Bíblia, um homem com tamanha paciência como foi Jó. A Bíblia diz no capítulo 1, no versículo 8, que Deus o anuncia a Satanás. Quando a gente lê, a gente entende que não foi o diabo que chega para Deus demonstrando quem é Jó. Deus fala quem é Jó para o diabo. Meu irmão, que Deus venha falar o que eu e você somos para o inferno, porque Deus te chamou para quebrar grilhões, para romper vidas que estão lá no inferno. Foi para isso que Ele te chamou. E para isso eu preciso ser esse homem, essa mulher que se coloque na brecha onde Deus está à procura. Então a Bíblia diz que Deus fala para Satanás: observaste o meu servo Jó? Mas ele é cercado de tudo de bem, toca nos bens dele. A Bíblia diz que Satanás toca nos bens dele. Chega notícias terríveis, irmãos. Perdeu seus bens, meteorito cai, as vacas são levadas. Mas uma coisa abala, porque na língua portuguesa não relata com exatidão, mas no original, quando chega a notícia, seus 10 meninos e meninas morreram. A Bíblia diz que Jó cai prostrado. Esse cair prostrado, irmão, não é cair agradecendo a Deus, louvado seja. Não é isso. Está dizendo que aquele homem desabou, irmão. Aquele homem caiu, aquele homem desmaia, aquele homem não aguenta, porque, irmão, tocar nas coisas materiais, mas quando toca naquilo que traz para a gente alegria, que é o filho da gente, ele desaba, ele cai. Então, aleluia, a Bíblia vai dizer que Satanás, para mim, irmãos, o diabo enlouqueceu com Jó. O diabo não sabia mais o que fazer. Então ele vai até a presença de Deus. Quando você lê o livro de Jó, você observa isso. Então ele fala assim: então, Satanás, só não toque na vida dele, mas o resto você faz o que quiser. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus limita até a ação do inimigo sobre a minha e a sua vida. Ele não faz o que ele quer, ele faz aquilo que Deus lhe dá como limite. A Bíblia diz no capítulo 8 que Jó sofria de inúmeros tumores. Até na sua boca, Jó capítulo 8, até na sua boca possuía ferida. Especialista do norte dos Estados Unidos, eles fizeram um apanhado no livro de Jó e constataram que existia uma doença raríssima. Jó contraiu uma doença raríssima. Eu vou tentar falar o nome dela para os irmãos: furunculose estafilocócica generalizada. Aquele homem, irmão, ele estourou, irmão. Aquele homem tinha pus para tudo quanto é lado. A Bíblia diz que ele não podia se coçar. Por que ele não podia se coçar? Porque essa doença, ela faz com que os ossos se quebrem com facilidade, as unhas, cartilagem cai. Então ele não tinha mais unha para se coçar. É por isso que ele se coçava com casco de telha. Mas mesmo assim ele sabia que em breve, aleluia, o Redentor dele ia se levantar, o Redentor dele ia se manifestar. Ele sabia em quem estava acreditando, ele sabia em quem estava crendo. Ele era um homem paciente. Fala algo para os meus irmãos queridos. Jó, ele era um homem que tinha em sua natureza, irmãos, em sua natureza, porque Deus o demonstra a ele a Satanás. Então, a Bíblia relata algo tão maravilhoso. Dentro do livro de Jó, ele era um homem, sinceramente, meu irmão querido, como poucos na terra. Eu preciso passar isso para os meus irmãos queridos. O livro de Jó. Jó, capítulo 13, versículo 15. Aleluia. Quando aqueles homens, amigos dele, chegam para ele dizendo sobre um sonho, Jó sente o frio da morte, irmãos. Jó sente a sombra da morte o cercando. Mas ele relata algo
que somente quem tem a paciência em Deus consegue dizer. Ele diz o seguinte, capítulo 13, versículo 15: ainda que ele, o Senhor, me mate, aleluia, eu continuo esperando nele. Ele continuava esperando em Deus, ainda que ele até me mate, até o final da minha vida, eu espero nele. Bem-aventurados que esperam no Cordeiro. Bem-aventurado é você, meu irmão, bem-aventurado é você, minha irmã, que está esperando. Não saia por aí, meu querido irmão, reclamando, brigando, demonstrando sua... Não, mostre para o reino espiritual que você é um desses que Deus está à procura da terra. Você é um desses que está sendo procurado na terra. E a Bíblia diz, no finalzinho do capítulo de Jó, do livro de Jó, que ele fala algo tão profundo. Ele diz: antes eu não conhecia ele, somente pela minha audição. Mas preste atenção, os que têm paciência em Deus verão a Deus. Os que esperam no Senhor verão a Ele. E a Bíblia diz que Jó fala: antes ela per ouvido, só por aqui, mas agora os meus olhos, aleluia, os meus olhos contemplam ao Senhor. Deus está esperando esse homem paciente na terra. Seja você, meu irmão, porque Deus hoje separou esse momento para dizer para você que é você que Ele quer contar. Não adianta olhar para o lado, não adianta olhar para o outro lado, para frente, para trás. É com você que Ele quer contar. Preste atenção, meu querido irmão. Deus está à procura de homens com lágrimas nos seus olhos. Homens e mulheres que têm lágrimas. Estamos vivendo, irmãos, um momento em que estamos tão secos que as lágrimas não brotam mais dos nossos olhos. Que Deus levante mais homens, irmãos, e mulheres que tenham lágrimas em seus olhos. Joel, capítulo 2, versículo 17. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa, Senhor, o teu povo. Deus está à procura desses homens. A Bíblia também vai dizer, meu querido, no Salmo 103, versículo 14: nós somos pó. Nós somos pó. Temos que olhar para a gente, irmãos. Não temos que ter orgulho. O orgulho é aquilo que mais nos faz parecer com o diabo, sem sombra de dúvida. Escute isso, meu querido irmão. Essa pele maravilhosa que você tem, que usa creme, seu rosto, seus cabelos são lindos e maravilhosos. Tudo que você tem, seus olhos maravilhosamente lindos, seja ele castanho, pretos, verdes, azuis, é lindo. Mas a gente não pode esquecer, meu irmão, que isso é apenas pó. Salmo 103, versículo 14: Senhor, lembra-te que somos pó. Ou seja, não temos orgulho, porque quando o Espírito sai de nós, o que acontece com isso aqui, irmão? Esses olhos maravilhosos que você tem vão ficar amarelados. Os nossos órgãos internos, irmãos, em breve vão entrar em decomposição. Essa pele linda, cheirosa e perfumada, muito breve, quando a pessoa morre, ela fica acinzentada. Não somos nada. Orgulho, Senhor, não nos leva a nada. Então Deus está levantando um exército, está me chamando você para tapar essa brecha, porque Ele quer alguém que seja intercessor e que tenha lágrimas em seus olhos. Lembra daquela mulher, uma pecadora? Ela entra numa casa onde Jesus foi convidado, e a Bíblia diz que ela leva um pote com bálsamo. Louvado seja o teu nome. E ela entra naquela casa, irmão, sem falar nada. Ela se achega até Jesus, e a Bíblia diz que ela, com suas lágrimas, louvado seja o teu nome, com suas lágrimas ela lava os pés de Jesus, e com seus cabelos ela seca. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que isso quer dizer? Aleluia.
nada. Porque no início desse versículo, desse capítulo, Lucas capítulo 7, ele chama ela de pecadora, mas ela está pedindo perdão sem abrir sua boca, só com lágrimas. Você consegue entender isso, meu amado irmão? Só com lágrimas em seus olhos ela está pedindo perdão. E a Bíblia diz em Lucas 7 que aquela mulher recebe o perdão de Jesus Cristo. Meu irmão, Deus está à procura de homens e mulheres quebrantados, que tenham lágrimas em seus olhos, que sejam os intercessores, que não perca tempo, irmão, discutindo, brigando na rede social. Não. Deus está à procura de homens e mulheres que tenham quebrantamento na sua vida, que sejam obedientes como foi Abraão, que seja, aleluia, quebrantado como Davi, arrependido como Isaías, paciente como Jó. Você pode dizer: eis-me aqui, de verdade. Agora, eu encerro por aqui, meus irmãos. A Bíblia diz que Deus também está à procura de homens íntimos com a sua palavra, homens íntimos com Jeová. Eu não podia, em minha linha de raciocínio, tirar Moisés dessa história, irmãos, porque a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso que já pisou nessa terra. Moisés, Salmo 103, versículo 7, ele tinha tanta intimidade com Deus, que os seus caminhos, os caminhos do Senhor, eram apresentados primeiro a Moisés, e os feitos, ou seja, depois de pronto, os filhos de Israel via. Mas escute isso, Êxodo capítulo 33, versículo 11, e o capítulo 12 do livro de Números, relata uma história muito conhecida. Dois personagens, Miriam, a profetisa, e Arão, o sumo sacerdote. Eles estão discutindo entre eles por causa de uma decisão tomada por Moisés. E Miriam chega a dizer: será que ele pensa que Deus só fala com ele? Eu sou a profetisa aqui do arraial. E Arão está junto com ela também. Só que tem um detalhe. No capítulo 12, no versículo 2 diz assim: e disseram: porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Aí está o problema. Aí se levanta um problema para aqueles que caluniam aqueles que são íntimos de Deus. Diz assim: e o Senhor ouviu. Duro é criticar, duro é bater, duro é falar mal daqueles que servem o reino de Deus. Meu irmão, se você está sendo caluniado, mas você tem intimidade com Deus, a luta não é sua, a briga não é sua. Está escrito aqui: o problema de Miriam, o problema do sumo sacerdote Arão, foi porque Deus assim ouviu. E continua a história aqui no capítulo 12. E logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam: vão os três, sai a tenda da congregação. E diz aqui: saíram os três. Preste atenção, meu querido irmão. Então o Senhor desceu numa coluna de nuvem e pôs a porta da tenda. Depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. Ele disse: preste atenção, meu irmão, preste atenção, porque Deus está à procura desse homem. Se coloque hoje à disposição, coloque hoje no lugar onde Deus quer, porque o lugar mais importante que você possa estar, irmão, é onde Deus quer que você esteja. Preste atenção, existe uma história de um dos maiores atletas canadenses. Ele estava sendo preparado para ser o maior atleta de todas, da Olimpíada, da última Olimpíada que teve. Mas aquele homem teve um encontro com Jesus e tornou-se um missionário. Ele pregou em lugares, irmãos, aonde eu e você não poderíamos entrar, por ele ser um atleta nomeado. Então ele deixou o atletismo, parou de ser atleta para se dedicar à obra de Deus, porque Deus assim o chamou. E uma vez, uma certa reunião,
repórteres perguntaram a ele: por que você fez isso? Que loucura que você fez isso, você representar o país, você isso, você aquilo. Ele parou e disse: o melhor lugar para se estar é aonde Deus quer que você esteja. Esteja onde Deus quer que você esteja. Não vá para outro país, não vá para outro lugar se Deus não for com você. Só faça aquilo que Deus mandar você fazer. Então a Bíblia continua dizendo aqui: ouvi agora as minhas palavras entre vós. Presta atenção. Deus está falando de um homem. Como eu falei, irmão, Deus está à procura de um, não é de uma multidão. Eles falaram de Moisés, Miriam, a sacerdotisa, e o sumo sacerdote Arão. O problema foi que Deus ouviu. Deus chama eles para frente da tenda e fala: olha, preste atenção, Miriam, preste atenção, Arão, se houver, irmãos, se houver profeta em Israel, se houver, esse eu falo por intermédio dos sonhos ou de visão. Agora, o Jesus, o homem íntimo, ele é diferente. Mas olha, com o meu servo Moisés, aleluia, com aquele que é íntimo ao meu espírito, com Moisés, eu falo boca a boca, eu falo face a face, porque ele é íntimo na presença do seu rei. Então Deus está à procura de homens que tenham intimidade com o reino de Deus, homens que se levantam para se colocar exatamente como descreve Ezequiel, um homem para tapar essa brecha. Deus está me chamando, Deus está te chamando para ser esse homem, para ser essa mulher. Meu querido irmão, eu sei que nós estamos vivenciando um momento muito difícil, mas é nas grandes calamidades que, sem dúvida, se levantam os maiores homens e mulheres de Deus. Não espere, meu irmão, não espere o fulano de Tauí, não espere o cicrano, não espere, vá você. Quem enviarei? Faça como um profeta, faça como um profeta. Envia-me a mim. Por que envia-me a mim, irmãos? Porque Deus está à procura, e diz a palavra de Deus: todos aqueles que se colocaram à disposição do reino de Deus venceram. Então Deus está me chamando hoje, aleluia, para ser um desses vencedores. Coloca-se nesse momento, meu irmão. Se você puder, incline a sua cabeça, levante a sua mão, faça um ato profético diante de Deus, porque Deus está à procura até hoje desses homens. No passado ele encontrou Charles Spurgeon, John Wesley, outros homens. Mas será que ele vai poder encontrar hoje o Marcelo, o meu irmão querido que está assistindo, os meus irmãos que aqui estão? Essa pergunta tem que estar dentro de nós, e a resposta tem que estar pronta em nossos lábios. Eis-me aqui, Senhor, faça comigo aquilo que o Senhor achar melhor. Eu sei que é difícil, irmão, não é fácil não é fácil ser obediente, quebrantado, intercessor. Eu sei que isso tudo é muito difícil, mas Deus está à procura desse homem, dessa mulher na terra, e Ele hoje separou esse dia para dizer para você que Ele encontrou, e esse que Ele encontrou é você. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, as nossas vontades ficam para trás, a obediência nossa precisa aumentar, o nosso quebrantamento, intercessão, arrependimento, paciência em Deus. Irmãos, deixa eu contar uma coisa para vocês. Estou encerrando, meu querido irmão.
a minha avó, já contei algumas coisas aqui. Eu gosto muito de contar coisas que eu vi, que eu vivi. A minha avó, irmãos, tinha uma paciência. Até ontem eu comentava isso com a minha esposa, antes de fazer o esboço da mensagem. Às vezes eu penso que a paciência, ela repousou nos ombros da minha avó. Porque a minha avó era uma pessoa de uma extrema paciência. E eu, quando adolescente, eu percebia isso na minha avó. E eu lembro, irmãos, que eu não conheci uma mulher de oração como era a minha avó. A minha avó era de origem índia, minha avó era índia. E ela tinha uma paciência que eu fazia perguntas para ela levava minutos para responder. Aquilo era uma paciência. Mas eu observava uma coisa, irmãos, eu quero encerrar com isso. Toda vez que eu ia no quarto da minha avó, eu a via orando. A minha visão que eu tenho, lembrança que eu tenho da minha avó, é mais dela orando. Mas dentro da oração, eu lembro muito bem disso, irmãos, como se fosse hoje. A minha avó derramava-se em lágrimas. A minha avó chorava. Eu lembro disso, irmãos, eu chegava a ver o lençol da cama da minha avó molhado. Inúmeras vezes eu via isso. A minha avó tinha uma atrofia na perna. A minha avó faleceu com 100 anos. Alguns irmãos sabem disso. Quando ela completou 100 anos, eu lembro que ela morreu no decorrer dos 100 anos que ela completou. Mas a minha mãe fez uma festa, foi no início do ano, ela faleceu no final do ano. A minha mãe fez uma festa linda, trouxe sobrinho, primo, neto, até de outros estados. Eu lembro muito bem que a minha avó, no dia do aniversário dela, 100 anos, ela tinha uma atrofia tão grave na sua perna que entortava as pernas da minha avó. Minha avó sofria de um reumatismo tão agressivo que remédio nenhum dava jeito. Mas eu tenho essa lembrança até hoje, irmãos. Eu quero compartilhar. Em toda a trajetória da minha avó, na vida cristã, que serviu de exemplo para mim, serve de exemplo até hoje, eu nunca vi minha avó questionar a Deus. Eu nunca vi minha avó cobrar a Deus porque que ela não tivesse curado. E eu lembro que ela fez um pronunciamento nos seus 100 anos. Ela morreu no decorrer desse ano. O Senhor recolheu ela. Mas ela falou para os netos, para os filhos, eu lembro disso até hoje. Na mesa, antes de partir o bolo, ela falou o seguinte. Ela abençoou a família, abençoou a casa, e com lágrimas em seus olhos, porque minha avó, ela estava ficando até um pouquinho lúcida, mas Deus permitiu naquele momento uma lucidez, trouxe ela a lucidez. Ela abençoou os netos, abençoou, eu estava ali, eu recebi a bênção da minha avó, mas algo tão tremendo. A minha avó falou que Deus preserve vocês a santa e gloriosa paciência com Deus. Minha avó nesse dia, irmãos, demonstrou que não servia a Deus por aquilo que Ele podia fazer, porque ela morreu atrofiada, sua perna não recebeu a cura, mas a confiança dela foi tão forte que virou um testemunho. E eu estou falando para você nessa hora: espere no Senhor. Ainda, irmãos, ainda que Ele não te dê aquilo que tanto você almeja, tanto você pede, tanto você procure, Ele continua sendo Deus. O Senhor recolheu a minha avó com 100 anos. A atrofia, infelizmente ou felizmente, Deus sabe o que é melhor, não saiu da minha avó, mas ela não deixou de servir a Jesus. Então, meu querido irmão, nessa hora, eu quero fazer essa oração, como eu fui e recebi do Senhor. Quero passar para os meus irmãos
que Deus o preserve da mesma maneira, independente, meu querido irmão, se Ele vai abrir a porta ou não vai, se Ele vai curar ou não vai, se Ele vai fazer ou não vai fazer, Ele continua sendo Deus e jamais deixará de ser, porque Deus está à procura desse homem que o serve sem interesse, mas o seu maior interesse é estar na presença de Deus, é de ser, aleluia, um homem arrependido, obediente, quebrantado, paciente, intercessor e íntimo de Deus. É para isso que Ele te chamou, e foi para isso que Ele te colocou hoje diante dessa internet, porque Ele está à procura e Ele encontrou. É você. Feche os seus olhos. Deus eterno, Deus amado, mesmo distante, Senhor, a Bíblia diz que o Teu Espírito é um só, que opera em todos. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão os Teus servos, Senhor, que estão, como está escrito em Ezequiel capítulo 22, Deus buscou dentre eles um homem que estivesse tampando o muro e estivesse colocando na brecha, mas aqui diz que ele não encontrou, mas que Deus nesta noite, aleluia, encontre o Marcelo, encontre meus irmãos, encontre aqueles que estão aqui para servir a Ele sem interesses, mas que tenham amor pela obra, que tenham amor pelo aquilo que Ele te chamou para fazer. É para isso, meu irmão, que Ele te chamou. Que não falte nessa terra você, que não falte nessa terra homens com esses perfis aqui, porque lá no passado Ele usou homens, mas Ele quer usar também no presente. Oh Deus, muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado, porque eu sei que ela não volta vazia, e eu sei que o Senhor está falando com alguém, Senhor, alguém que talvez já pensou, Senhor, e sabe da responsabilidade que o Senhor o colocou, mas às vezes a gente tenta colocar outro naquela brecha, a gente tenta colocar outro tampando aquele muro, mas Deus quer contar com você, é com você, meu querido irmão. Mas eu não sei falar, Moisés também não sabia, e olha o que Deus chama ele, face a face eu falo com ele. Aquele homem também é arrependido. Isaías diz, meus lábios são impuros, eu habito num povo que fala também impureza, e diz a Bíblia que o serafim sai, aleluia, de onde estava dizendo o tempo todo, santo, 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 e pega uma brasa e toca, aleluia, na boca daquele homem e diz, está pronto, seus pecados estão perdoados, as tuas iniquidades estão retiradas. Deus não está atrás, aleluia. Deus não está atrás dos melhores, entenda isso, pelo amor de Deus. Deus não está atrás, aleluia, dos que querem aparecer. Pelo contrário, que Ele cresça e nós diminuamos cada vez mais. Irmão, aleluia, os que choram não faz sucesso. Perceba isso, irmão. Ninguém faz uma novela chorando, um filme chorando, porque quem chora, aleluia, não faz sucesso aqui. Quem chora não mexe aqui, mas quem chora mexe lá em cima. Quem chora mexe com o céu. Coração quebrantado e contrito, diz a palavra, Deus não desprezará. Que o Senhor, nosso Deus, continue falando aquilo que eu não fui capaz de falar, Senhor, porque eu sei que nessa noite o Senhor rondou por inúmeros lugares da nossa cidade e vai continuar rondando enquanto essa palavra for levada, porque o Senhor demonstrou que ainda está à procura. Mas eu creio, Senhor, eu creio que o Senhor encontrou nesta noite pessoas, aleluia, que vão se colocar nessa brecha, que vão tapar esses muros a partir de agora, porque não é o Marcelo que está te chamando, te convocando, é o Senhor dos Senhores. Porque Israel, se alguém se levantasse, não passaria o que passou em cativeiro, porque esse profeta é um profeta
pré-exílio, ele está dizendo, se tivesse alguém, mas Deus não encontrou esse alguém. Então, meu irmão, você e eu, sejamos esse alguém, porque nós sabemos muito bem o que acontecera com Israel durante 70 anos serviram a Babilônia, porque não tinha ninguém que intercedesse por ele, porque não tinha um homem arrependido, porque não tinha um homem obediente, porque não tinha um homem paciente, não tinha um intercessor, não tinha um íntimo, não tinha um homem quebrantado. Mas Deus aqui, nessa noite, encontrou. É você, é com você mesmo que Ele está falando. Não adianta olhar para o lado, para frente, para trás. É você. Ah, mas eu sou muito pequenininho. Tá bom, porque Deus não quer trabalhar com os maiores. Deus trabalha com os menores. Ele faz com que as coisas loucas confundam as coisas sábias. Ele não veio para os sãs, para os doentes. Então é por isso que Ele me chamou e te chamou também. Ele te chamou, pequenininho, para confundir as coisas grandes. Que Deus assim nos ajude, que Deus assim nos abençoe, e que nunca falte um óleo tão precioso do Espírito Santo na minha, na sua, na nossa vida. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Que todos possam dizer amém. Acione um amém, porque o amém quer dizer assim seja, está consumado. Que Deus te abençoe, meu querido irmão. Que Deus continue te ajudando e seja, aleluia, esse atalaia que Deus te chamou, em nome de Jesus. Oh Jesus, tu és maravilhoso. Louve ao Senhor. Adore a Ele nessa noite.
irmãos, já estamos encerrando. Nós queremos orar pelo nosso sempre estamos fazendo, realizando. A igreja não parou, irmãos. O templo momentaneamente está fechado, mas a igreja segue caminhando. Você é a igreja do Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, mais uma vez queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Senhores, aqui pedidos, fotografias, com certeza, Senhor, há lágrimas aqui dentro, com certeza há solicitações, com certeza há pedidos de abertura de portas, de cura de doenças, de libertação, Senhor, de drogas e vícios. Senhor, então que comece por nós, assim como nós lemos no capítulo 2 do livro de Joel. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos esses intercessores por essas vidas. Se ninguém tiver, que seja nós, ó Pai, sejamos nós os que deixam derramar lágrimas pelo povo, Senhor. Que sejamos nós os intercessores. Senhor, em nome de Jesus, vá de encontro, meu Pai, a cada pedido, a cada nome, fotografia, sim, Senhor, aqui, que representam pessoas, Pai. Ninguém coloca o nome em nada se não houver necessidade, Senhor. Então, se a pessoa colocou aqui porque ela acredita, Senhor, que há profeta, sacerdote, há pessoas, ó Pai, que estão com seriedade no teu altar, que não querem, Senhor, aleluia, a gordura da ovelha, mas que a ovelha por completo, Senhor. O sentimento da ovelha vale muito mais, Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, vai ao encontro dessas pessoas nessa hora. Senhor, em nome de Jesus, Pai, a área de libertação de drogas, pessoas que estão presas no vício, pessoas jovens, Pai, estão presas na mão de traficantes nessa hora, estão servindo aos traficantes lá no morro. Senhor, que eles venham servir ao teu reino, Jesus. Liberta eles nessa hora, Pai, porque a tua palavra, Senhor, diz que aonde 2 ou mais reunidos em seu nome, tu estarias presente nessa hora, Senhor. Sabemos que é uma corrente muito maior do que 2 ou 3. Senhor, pessoas com enfermidades de graves, Senhor, gravíssimas até. Senhor, tu sabe todas as coisas, Pai. Tu és o Deus que soprou, Senhor, em nossos narinas o fôlego de vida, Senhor. E não é doença que tira a vida, Senhor. Então, em nome de Jesus, para a glória e louvor do teu nome, Senhor, pessoas aqui que estão, Senhor, com enfermidades essas que talvez já estejam levando a ele ao desespero e achar que estão já indo embora. Senhor, em nome de Jesus, a última palavra vem de ti, Senhor. A última palavra vem do céu, Senhor. Traz esperança, Senhor, para essas pessoas. Senhor, também pedimos para a abertura de portas. Senhor, parece impossível, mas, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor restaurou Israel, Senhor. 70 anos após, ele sai do Salmo 126, declarando que não há outro como tu, Senhor. Que todas as nações viram, Senhor, então, que todas as nações vejam o que o Senhor vai fazer no Brasil, Senhor. Não deixe o nosso país quebrar, Senhor. Senhor, no nome de Jesus, não deixe a economia desse país levar pessoas a suicídio, Senhor. Pessoas viver depressiva. Há poder no teu sangue, Jesus. Há poder no teu nome, Jesus. Então agora, meu Pai, em nome de Jesus, abra portas aonde não existe, porque a Bíblia diz, aleluia, que tu és a nossa porta, Senhor. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Aleluia. Senhor, também queremos orar, Senhor, por essas pessoas, ó Pai, que por algum motivo colocaram aqui o seu nome. Senhor, tu sabe todas as necessidades, tudo aquilo que eles precisam, mais do que qualquer um de nós. Então, Pai, em nome de Jesus, ouça a oração dos teus filhos. Nos colocamos nessa brecha, nos colocamos na posição desse muro, meu Pai, porque eis aqui, Senhor, aqueles que o Senhor procura. Comece em nós, Pai, essa mudança e abençoa, meu Pai, todas essas pessoas que aqui declararam as suas solicitações para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Meus irmãos queridos, já estamos encerrando. Temos aqui então um informativo pelo decorrer do culto. Antes de mais nada, eu quero agradecer a todos vocês, irmão, que acompanharam aí, têm acompanhado todas as lives. Ontem tivemos com a nossa amada bispa, que coisa maravilhosa. E temos agora um novo encontro
Na sexta-feira, 9 horas da manhã, culto de jejum e oração. Teremos juventude, pastor? Ainda ou não? Ainda não teremos juventude, mas fiquem atentos às nossas páginas que sempre salvam informativo, amém, querido? Então, domingo, às 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, 9 horas nosso culto, e às 19 horas também um novo culto também, à noite, uma nova live. Terça-feira, culto de oração, e quarta-feira, culto do Espírito Santo. Amém? Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez. Eu quero agradecer em nome de todos os irmãos que aqui estão, irmãos, pela oportunidade, principalmente a você que abriu, meu irmão, esse canal e teve disponibilidade para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Que Deus continue abençoando todos os irmãos que aqui estão pregando, estão se colocando na brecha e nesse muro aí, tá bom? Que Deus assim o abençoe, que Deus assim o ajude e que nunca falte o óleo tão precioso do Espírito Santo na tua casa e na tua vida. É o que nós pedimos a Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja você, esse homem, essa mulher, disponível a estar tapando essa brecha desse muro. É porque Ele te chamou, porque Ele quer contar com você. Que Deus ajude você e a mim e a todos nós. Ser tu uma bênção em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.